Olá, tudo bem? Meu nome é Marcel Brasil de Souza Moura, sou advogado em São Paulo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre o pensamento de Immanuel Kant e o justnaturalismo. Antes de adentrar essa relação, nós temos que mostrar como que o filósofo Kant enxerga o fenômeno jurídico. E isso passa necessariamente pela relação entre o fenômeno jurídico e o fenômeno moral. Muito bem. Para Kant, o direito é externo ao ser humano, enquanto a moral é interna ao ser humano. Direito externo, moral interna. Isso significa dizer o quê? Fica claro com um exemplo. Suponhamos que eu, Marcel, estou dirigindo o meu veículo pela cidade de São Paulo, em torno das 10 horas da noite, e vejo um farol vermelho. Paro diante da ordem do farol vermelho e penso o seguinte: olho para os lados, não vejo nenhuma autoridade policial, nenhuma autoridade de trânsito, não vejo pedestres, e concluo, bom, eu poderia passar por esse farol vermelho sem maiores consequências. Porém, eu tenho medo que haja algum radar móvel por aqui, algum CET escondido, né? Alguma autoridade escondida para me multar, e, portanto, eu não vou passar. Eu vou aguardar esse farol ficar verde para que eu passe mais tranquilamente. Percebam que nessa minha atitude, eu fico parado, eu obedeço a ordem, mas por medo da punição, por medo de eventual punição que eu venha a sofrer. Suponhamos essa mesma situação, eu paro diante do farol vermelho e penso comigo mesmo: bom, eu poderia passar esse farol vermelho, porque não há autoridades aqui para me aplicar multas, não há pedestres, eu conheço aqui esse pedaço, eu sei que não existe radares móveis, nada do tipo, porém não é o caso. Eu entendo que a ordem deve ser cumprida, que a ordem legal deve ser cumprida, eu não quero violar a lei. Percebam que a minha atitude é a mesma. Nas duas situações eu estou parado no farol vermelho. Só que na primeira eu obedeço por medo da punição. E na segunda eu obedeço porque eu entendo que é o correto a fazer. Externamente a conduta é a mesma, mas internamente, no primeiro ponto de vista, eu agi segundo o direito. Eu agi por medo da punição. Eu agi por medo de uma coação externa. Enquanto que, no segundo ponto de vista, eu agi conforme a moral, eu agi conforme o direito, porque aquilo é o correto a se fazer. Conseguem perceber a distinção? No direito, fala-se que ele é externo justamente porque existe a coação. Esse é o pensamento de Kant, né? Existe essa possibilidade de coação e, portanto, as pessoas agem por medo. Não agem porque é o correto a se fazer. Eventualmente, a conduta moral e a conduta jurídica podem coincidir. Mas para Kant, o que importa é o móbil. O que importa é aquilo que está na mente da pessoa, é aquilo que a mente dela determina que ela faça. Ok? Diante dessa distinção, eu já posso dizer que, para Kant, não existe direito natural. Pelo menos não existe direito natural como essa ordem divina, né? Relembremos a noção de direito natural, né? Em oposição, dizemos oposição aqui entre aspas porque existe, né, historicamente até uma relação entre o direito natural e o direito positivo. Mas, dizendo de grosso modo, o direito natural seria aquele que decorre de fatores externos ao ser humano, decorreria de uma ordem divina, né? Enquanto o direito positivo, o direito que nós conhecemos aqui no nosso dia a dia, é aquele que decorre da sociedade, decorre da atuação da própria humanidade. Kant entende que o direito, de forma preponderante, existe somente na forma positiva. Kant, apesar de ser uma pessoa muito crente em Deus, né, por toda a sua obra existem diversas passagens que mostram a presença de Deus no seu pensamento, ele não acredita nessa noção de direito natural.
para Kant, só existiria o direito natural à liberdade e a possibilidade do seu exercício. Esse é o pensamento do autor Romano Galef, que tem um livro bastante interessante. Sobre o assunto, ele percorre todo o pensamento de Immanuel Kant. Em resumo, para Kant, o direito é externo ao ser humano, enquanto a moral é interna. E não existe direito natural, salvo contra a liberdade e a possibilidade do seu exercício. Para quem tem mais interesse pelo assunto, pela relação entre o pensamento de Kant e o direito, eu recomendo meu livro, intitulado Kant e o Direito Internacional Público. Vocês podem adquirir pela Amazon em formato digital, ou se quiserem adquirir em formato físico, podem adquirir diretamente comigo no e-mail marcel.brasil@gmail.com. Muito obrigado, até logo!